Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, mas ele não é superior a todas as coisas no meu coração. Pois o meu trabalho é maior que tudo, no céu e na terra, inclusive minha família, amigos e dinheiro. Nada disso parece estar em harmonia, por isso vivo em constante caos e desespero. Mas eu sou a cabeça do meu corpo, eu sei o que é bom e o que é ruim, e minha felicidade tem primeiro lugar em tudo. Pois é a minha vontade que define o que completa a minha vida, não a vontade de Deus ou da igreja, porque todo o universo gira em torno de mim. Deus trouxe a paz por meio da morte do seu Filho Jesus na cruz, mas eu escolhi viver todas as coisas mais na terra do que no céu. Estamos nessa série em Colossenses. Hoje é um trecho que me desafiou, porque eu imaginei quem eu vou encontrar aqui de manhã. Tem tudo a ver. E ao mesmo tempo, uma boa parte não está aqui, está lá embaixo. Mas eu tenho isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos olhar apenas um versículo hoje de manhã. Mas antes de ler, eu queria começar com duas perguntas. Por que é que a gente cria filhos? Por quê? A outra pergunta, para o que nós criamos filhos? Ou para que ter filhos? A mesma pergunta se aplica, domingo passado, quando o Samuel falou sobre maridos e esposas. Para que a gente ama a esposa? Por que a gente ama? Ou para que se segue o marido? Por que se submete ao marido? Por quê? Não é à toa. E especialmente entendendo o contexto cultural em que esta carta foi escrita, o tempo que ela foi escrita, para quem ela foi escrita, são perguntas importantes que nós precisamos lidar com elas à luz da Bíblia. Mas o texto de hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 20, apenas esse versículo. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O que é que isso tem a ver comigo? Quando eu estou pensando comigo, não exatamente comigo mesmo, mas aqui tem alguns que ainda são filhos, ainda estão em casa. E talvez a pergunta para você seja, até quando eu vou obedecer meus pais? Por outro lado, a maioria que está aqui é composta por pais que têm filhos pequenos, de meses, ou na pré-adolescência, adolescência. E talvez a sua pergunta seja, como é que eu vou cumprir esse versículo de não irritar os meus filhos? Mas mais importante de tentar responder essa pergunta, até quando eu obedeço, ou como é que eu vou cuidar, é você ter algo anterior, é o porquê disto. E o porquê disso está no capítulo 3, eu vou ler para vocês, no primeiro versículo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Tudo isso tem a ver com uma coisa simples e direta. Eu posso e quero e desejo ser o marido que ama a minha esposa. Você pode e deve ser aquela esposa que ama o marido, que submete a ele. Como filho, um filho que obedece ao pai. Pai como que não provoca ele nos filhos. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova vida. Nós resolvemos seguir a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. E é por causa disto que nós fazemos o que nós fazemos. Muito mais do que por causa do filho, por causa do pai, por causa da esposa ou por causa do marido. Agora, imagine que Jesus viveu numa época em que as pessoas esperavam que, quando ele chegasse como um revolucionário. Como alguém que especialmente viesse libertar os israelitas do império do jugo romano. Mas Jesus não pegou em armas, Jesus não proclamou a libertação de Israel, mas a revolução que Jesus fez foi muito mais profunda do que uma revolução militar, do que uma revolução política, porque ele afetou, ele revolucionou o coração das pessoas.
num contexto em que mulher era simples objeto de troca, era uma coisa. Jesus falou, domingo passado, ame esta mulher. Totalmente insano naquela época. E agora, quando falamos de filhos, o que era o normal? O normal na cultura romana, que a igreja de Colossos era composta muito mais por pessoas gentílicas e não judias. O que eles viam na cultura? Vieram de qual cultura? Pensando no pai. O pai tinha todo o poder sobre um filho. Quando um bebê nascia, a parteira trazia para o pai olhar. Naquela época não tinha pediatra, não tinha neonatologista. Era parteira. A minha irmã nasceu em casa, por uma parteira. Isso faz não tantos anos. Mas a parteira chegava para o pai e trazia o bebê. E havia um simbolismo, algumas vezes a parteira colocava o bebê no chão, naturalmente, envolta num pano, alguma coisa que a protegesse. E o pai podia ter duas atitudes. Ele podia abaixar-se, pegar a criança e trazer para si, ou ele podia levantar a perna direita, como se fosse pisá-la. E aí significava o quê? Com aquele ato, o pai estava dizendo, eu não quero esta criança. Especialmente se ela era menina, ou se ela tinha ele ou o bebê tinha um defeito físico, mesmo sendo menino, o pai podia dizer, não quero. Ele podia mandar entregar para um circo, ele podia vender, ou ele podia até matar. E nem por isso ele seria punido. Agora, no contexto deste, Jesus vem e diz, pais, não provoque seus filhos a ira. É totalmente insano. Mas lembra a razão? Não é só por causa do filho. A razão é, uma vez que eu resolvi seguir Jesus como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, a minha vida muda, os meus valores mudam. E aquelas pessoas que eu tratava como se fossem objetos, como se fossem coisas, agora elas têm um valor que é tanto quanto o meu. Porque elas também foram criadas à imagem de Deus. Ainda mais se Deus me deu, ainda mais se Jesus é aquele que eu resolvi seguir como meu Salvador. Agora, você imagina um filho que soube talvez que ele foi rejeitado pelo pai, ou mesmo que ele tinha ficado em casa, então quando ele chegava aos 7 anos, o pai entregava para um tutor. O pai terceirizava a educação do filho. O filho perdia a presença do pai. Então era mais importante o filho ser cuidado por um tutor do que o próprio pai. O que isso gerava na criança uma sensação de abandono. Embora que ele via o pai em casa, mas na realidade, quem cuidava do filho era o tutor. Ele terceirizava o papel dele. De certa forma, nada errado, seria tão bom ser educado por alguém muito culto, mas gerava na criança aquela raiva. Meu pai me abandonou. E como é que essa criança, abandonada em termos físicos, em termos de presença do pai, podia dizer, ok, como é que eu vou obedecer esse pai? E a obediência independia da cultura. Então, se nós fomos salvos, se nós vamos seguir a Jesus, e se precisamos viver Cristo em casa como filhos, nós vivemos Cristo em casa como filhos quando obedecemos os pais. Porque o texto diz, filhos obedeçam seus pais sempre. Não quando eles são bonzinhos, não quando eles são afetuosos, não apenas quando eles são carinhosos, mas sempre. Agora, imagine a igreja lendo esta carta de Paulo. O que é que passou na cabeça destas crianças, desses adolescentes? A palavra que Paulo usa tem muito a ver com crianças pequenas, talvez até a idade de adolescência. Mas o princípio é, obedeça. Não temos quase nenhum jovem aqui, crianças estão nessa idade, estão lá embaixo. Mas aí vale desde agora uma palavra, mesmo assim. Talvez você não está mais em casa. Mas você e eu, como você, nós somos filhos ainda. Talvez não estejamos mais na época de dizer, eu vou obedecer meu pai. Se meu pai manda eu vestir uma camisa preta e branca, eu falo, não, eu quero tricolor. Não vai olhar o placar ainda, tá, gente? Claro, passou essa época. Mas lá em Efésios, Paulo diz que é para honrar os pais. Isso vai
fazer bem para mim. Aqui o texto diz, quando eu obedeço, isso é agradável ao Senhor. Então, mesmo que eu não esteja mais debaixo da autoridade paterna ou materna em casa, ainda há lugar do respeito e da honra. Como é que isso acontece? Vamos supor que seu filho, ou você é filho, você tem um chamado, a sua empresa quer te mandar para Manaus, ou para Cabrobó, melhor dizendo. Né? E seu pai queria que você mudasse para Nova York, ou para Dubai. Ok, aí você lê esse texto, mas é para obedecer o pai. Como é que eu ajo? E aí, como pai, eu preciso entender que os filhos crescem. E quando eles crescem, eles tomam decisões. E algumas dessas decisões não vão ser as decisões que você e eu tomaríamos no lugar deles. Mas eles cresceram. E são responsáveis por o que eles vão fazer. Agora, como é que eu posso honrar o meu pai? Ele dizer, pai, eu tive esse convite para Cabrobó. Eu sei que o senhor quer que eu mudasse para Dubai. Mas eu tenho uma convicção, que é Cabrobó. Ao ir para Cabrobó, eu não estou dizendo que eu o odeio, que eu não gosto do Senhor. Valeu a pena os conselhos que o Senhor me deu, mas eu cheguei no momento que eu tenho que decidir por mim mesmo. Obrigado pelo que o Senhor me deu, mas eu preciso arcar com as decisões que eu vou tomar, as coisas boas e as coisas difíceis. Isso gera no pai uma sensação de que ele continua sendo ainda o pai. Ele pode discordar, mas ele ouviu de você. Obrigado pelo que o Senhor me deu. Eu tenho que tomar uma decisão. Se der certo, nós vamos celebrar. Se der errado, eu tenho que voltar para cá e dizer, pai, eu errei, mas estamos juntos. Mas houve essa comunicação. Mas às vezes alguns pais exageram. Então, eu não sei quantos de vocês, quando eram crianças, iam cortar o cabelo na barbearia. Não no salão de belezas, naquela época não tinha. Eu lembro de uma certa história em que fui no barbeiro. E aí entrou uma mulher, com o filho de seus 30 e poucos anos, e chega, eu estou ouvindo a conversa, ela fala para o barbeiro, ele pergunta para o rapaz, qual é o corte? Nem dá tempo o rapaz responder. A mãe diz, Jack Dempson. Não, desculpa. Estou trocando. O barbeiro perguntou, qual é o corte? O filho respondeu, Jack Dempson. Sabe o que é Jack Dempson? Gente, eu sou mais velho aqui. Era aquele corte de cabelo que raspava tudo aqui, só ficava em cima. O filho fala, Jack Dempson. A mãe diz, não, meia cabeleira. Sabe o que é meia cabeleira? Lembra? Meu Deus amado, estou velho. Meus exemplos estão ultrapassados. Mas, aí o barbeiro ficou lá olhando, né? Para quem ele ouve? O rapaz queria cabeça raspada e a mãe queria meio cabelo, meia cabeleira. Aí, ela vê que o barbeiro está assim, inseguro, ela fala, corta como eu falei, porque eu sou a mãe dele e eu pago. Extremo, já passou a época. Alguns pais ainda continuam tentando fazer isto. E daí, pais, não é o caminho. Você precisa entender que o filho cresceu. Que o filho precisa tomar decisões dele. Algumas vão ser certas, outras são erradas. Do outro lado, filho, se você está em casa, alguém perguntou, mas quando é a idade mesmo? Eu vi um dia alguém falando, enquanto o pai paga as contas, enquanto o pai paga o McDonald's no fim de semana, enquanto o pai paga a luz, água, luz, televisão, tudo, você é filho. Porque pode ser uma decisão. Mas, se há um relacionamento de honra, essas coisas são tratadas sem conflito. Porque o seu papel ainda em casa é como eu posso honrar o meu pai por causa de Jesus. E isso vai agradar a Deus. Esta é a razão. Por outro lado, como é que a gente vive Jesus em casa? Como é que vivemos a vida de Jesus em casa? Como pais, eu vivo a vida de Jesus em casa como pai, na medida que eu reflito Deus. Tudo começa, como eu disse no versículo 1 do capítulo 3, é por causa da nova vida. E daí, se eu tenho uma nova vida, a minha preocupação devia ser como é que eu vou cuidar dos meus filhos da forma como Deus espera. E a frase que Paulo diz aqui é, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. A ideia do verbo irritar exatamente é provocar alguma coisa,
mexer com a pessoa. Se você tem a tradução atualizada, diz: pais, não provoque os seus filhos. A ideia do verbo é aquilo que faz alguma coisa efervescer dentro da pessoa, que o move para uma determinada ação. Nem sempre o verbo tem um contexto negativo. Depende do contexto. E o contexto aqui é negativo. Se você causar alguma efervescência no estômago do seu filho, por causa do que você fala, ou do como você age, eles vão se desanimar. E aqui, o verbo desanimar, o verbo desencorajar é muito mais profundo. Porque significa perder, tirar a motivação. Quando os pais vivem um estilo de vida que regularmente desperta no filho ira, raiva, mágoa, causa no filho a perda da esperança, a perda da motivação, tira do filho até a paciência para obedecer. Esse é o significado mais literal do verbo. O verbo, na língua que Paulo usou para escrever o Novo Testamento, ele tem um prefixo, significa o oposto, tira o vigor. Então, para a gente como pai, é muito sério esse versículo, porque literalmente, sem intencional, nós podemos causar um estilo de irritação no filho, de ira, de mágoa que perpetua e tira dele a alegria, a motivação da vida. Agora, sendo realista, gente, qual é o pai, e eu também, qual é o pai que nunca causou ira nos filhos? Por exemplo, seu filho chega lá nos 17 anos, 16 ou antes disso, aí tem uma festinha dos amigos, ele diz: pai, vou chegar à meia-noite. Aí você diz: não, meia-noite não, é muito tarde, é às 10 da noite. Aí você vê no filho aquela face que diz: como eu amo meu pai, é o melhor pai do mundo. Gente, isso não acontece, porque naquela hora realmente você irritou. Daí ele vem com aquela história: mas o meu filho, o meu irmão mais velho, chega 1 da manhã. O irmão tem 30 anos. Aí você me ama igual a ele, e começa aquela articulação que não faz sentido. De vez em quando a gente irrita, e te causa ira. O problema é quando esse é um estilo, quando esse é o normal. É isso que Paulo está falando. Quando o pai entregava o filho para um tutor, por mais desejoso que o pai tinha de que aquele filho tivesse uma boa educação, mas gerava mágoa. O meu pai me abandonou. Meu pai só quer saber da minha performance, não do meu relacionamento. Então eu queria sugerir, imaginar com vocês, existem pelo menos, são várias formas, existem pelo menos 4 formas da gente provocar ira nos filhos, de uma forma constante. A primeira maneira é quando eu sou muito rígido com eles. Rigidez tem a ver com a gente elevar o padrão das expectativas que a gente tem dos filhos. E quando o filho não chega lá, a gente reclama constantemente. Um exemplo típico, quando você abre o boletim escolar do seu filho. Às vezes ele tem 9 matérias, ele tem nota azul em 7 matérias, em 2 ele tem vermelha. Onde é que, em geral, a gente olha mais? Os pais santos, quantos olham mais aqui no azul? Os pais pecadores como eu, quantos no vermelho? Porque, de um lado, gente, pensando em mim mesmo, em você está gastando com ele, certo? E você quer ver resultados, você quer ver fruto naquilo. Então, quando ele chega com as notas vermelhas, você diz, aí sem querer, no dia que você não está cheio do Espírito, você fala assim: ô, seu filho burro, por que você tirou só? Olha o que você tirou. E a gente esquece de falar: filho, parabéns. Olha, você tem 9 matérias, você foi bem em 7. Você está... Olha, eu estou orgulhoso de você. E depois que você cria um ambiente, você pode chamar e dizer: filho, o que é que a gente vai fazer para no próximo bimestre ser tudo azul? É diferente, né? Eu fiz isso com meus filhos. Eu dei muito bem uma vez, que chegou um boletim assim, e era, até que era a nossa maior despesa fora, era o nosso segundo maior investimento e gasto, era escola. E um dia aconteceu isso.
Eu olhei, só vi as vermelhas. E ele falou para mim mais ou menos assim: você só vê o que eu faço errado. É barra, né? Então, agora se isso for uma coisa regular, que eu faço sempre, eu tiro dele a motivação para estudar, porque ele vai dizer: meu pai só vê as coisas erradas. Nunca disse para mim: filho, parabéns, você tirou 9 em matemática, 8 em português. Para que eu estudar? Nunca vai mudar. Isso que Paulo está falando, sem seu estilo, isso gera desencorajamento. Outra maneira da gente provocar nos filhos é quando a gente cria favoritismo em casa. É uma coisa que eu preciso ter em mente. Eu creio que a gente, como pai, a gente ama igual. Mas eu tenho que entender que conscientemente ou inconscientemente eu trato diferente. Ou eu preciso tratar diferente. O exemplo está na Bíblia. Capítulo 4 de Provérbios. Salomão diz que Davi se refere ao meu pai. Meu pai, então o pai de Salomão era Davi. Me tratava como tenro e único perante ele. A gente sabe que Davi teve outros filhos. Salomão não foi o único filho de Davi. Mas o que aconteceu? A forma como Davi tratou Salomão fez com que Salomão se sentisse como se ele fosse o único filho. Claro, Davi teve problemas com Absalão, teve suas pisadas de bola também. Mas é importante perceber como Salomão se percebia. Meu pai me tratou de uma forma singular. Mas a gente tende a criar favoritismo. Como em maio olhamos a vida de Jacó e José, como Jacó tratou José de uma forma que criou favoritismo, isso criou nos irmãos ira, raiva. Mas afetou José também. Então, o que a gente faz em casa muitas vezes? Eu tenho que entender que temos filhos diferentes. Uns vão precisar mais da sua atenção como pai, outro vai precisar menos. Isso não quer dizer que aquele que você gasta menos tempo, você ama menos, mas o fato é, como é que meus filhos são? Como é que eu posso trabalhar com eles, levando em conta a diferença deles? Foi isso que Davi experimentou. Mas se eu crio um favoritismo, se eu elogio somente um, esqueço de elogiar o outro. Ou se eu falo bem de um e nunca falo bem do outro, eles percebem. Isso é favoritismo. Junto com o favoritismo existe a comparação. Você compara, eu comparo às vezes como pai e mãe, ou porque eu queria que eles fossem os melhores filhos, uma barra de nível mais alto. A gente termina, ele chega em casa, voltando à questão de notas, você fala: por que você dá como seu irmão? Seu irmão só tem nota azul. A Bíblia diz que comparação é insensatez. E quando eu comparo, eu estou focando no que o outro não tem. Quando eu devia também focar no que ele tem. Isso gera desânimo, porque a comunicação é: meu pai e minha mãe não me aceitam do jeito que eu sou. Mas tem outra forma da gente criar ira nos filhos. É quando a gente abre mão de estabelecer limites. E quando a gente abre mão de estabelecer limites para os filhos, a gente também está abrindo mão de instruí-los no caminho do Senhor. O filho, meu filho, seus filhos, eles precisam saber ouvir não. Eles precisam saber o que é aceitável em casa e o que não é. Por exemplo, uma coisa que às vezes fazemos sem perceber: uso de palavrão. Aí um dia os filhos estão brigando, e o outro chama o outro de não inteligente. Ele é muito puro, ele fala não inteligente. Aí você fala: não pode, para com isso. Aí ele fala: mas é assim que você fala com a mamãe. Já ouviu isso? Ninguém aqui? Quantos? Não na sua casa, casa dos outros. Agora, gente, isso é uma questão de coerência.
não pode falar palavrão, mas eu falo palavrão, eu estou no trânsito, aí passa o motoqueiro que arranha meu carro, chama aquele motoqueiro de uma coisa, o filho ouve. Aí quando ele fala, você diz, não pode. Não pode para ele, não pode para mim. Ou então os filhos estão brigando. E um filho grita com o outro. Cala a boca, fala baixo, não pode gritar. Ele diz, mamãe grita com você. Nunca viram isso? Nem na sua casa. Agora veja. Limites têm a ver com o que é aceitável na minha casa e o que não é. E quando eu estabeleço limites, eu preciso ter em mente que aquilo que eu vou pedir deles, eu tenho que pedir para mim também. Tem uma coisa na minha vida, na minha casa, que ainda é difícil. Ontem mesmo, a gente saiu para tomar um lanche, 3 celulares na mesa. O meu desligado. Mas de vez em quando a minha mão estendia lá. Eu não podia olhar para a teca nessa hora. Mas veja, se eu quero relacionamentos, eu digo para eles, a hora da refeição não tem celular. Eu tenho que pôr meu celular de lado. Pequenas coisas, mas que refletem que eu estou pondo limites para você e para mim. De modo que haja coerência. E quando a gente não é coerente, a gente deixa também de refletir para os filhos aquilo que Deus poderia dizer. E aqui acho que vem a coisa mais delicada para a gente. A gente não vive no contexto do Império Romano. A gente não vive na cidade de Colossos. A gente não entrega, em tese, um filho para um tutor. Mas nós entregamos. Os filhos passam muito mais tempo na escola do que conosco. Mas tem algumas coisas que estão tutoriando os nossos filhos. Além da escola. É o videogame, é a TV, é o Facebook, é o tempo no celular, é o tempo no Facebook, é o tempo no computador. A princípio, nada errado, a princípio, porque eles precisam disso. Mas quais são os limites? Mas o que a gente faz? Muitas vezes, os dois, pai e mãe, trabalham fora de casa, e aqui não tem nada errado em trabalhar fora de casa. Desculpe, pai e mãe. Mas às vezes, por causa disso, a gente facilita, a gente baixa o padrão, a gente é condescendente por culpa. Já que eu não estou tanto tempo em casa com meu filho, ele pode fazer o que quer. E aí, a Bíblia diz que filhos obedeçam aos seus pais. Mas o problema é que nós, como pais, estamos abrindo mão dessa responsabilidade. E virou o contrário, é o filho que determina os valores de casa e não os pais. Porque a gente carrega uma culpa, já que eu não estou dando tanto tempo para eles, deixa outros cuidarem deles. É o mesmo problema da cultura na cidade de Colossos. Então o que é que eu preciso entender? Eu preciso trazer para mim, assumir a minha responsabilidade, de que é meu papel. Meus filhos precisam saber, numa linguagem aqui bem nordestina, embora que eu sou falho também nisso, gente. Mas veja, quem é que resolve em casa? Quem é que manda em casa? Sou eu ou é papai e mamãe? E você poder, não de uma forma autoritária, não de uma forma de realmente, quem é que manda aqui? Não é isso que eu estou falando, mas baseado no que vimos domingo passado. Quando o marido ama a esposa, quando a esposa ama o marido, quando existe coerência entre eles, os dois trabalham juntos, porque é interessante que no texto que Paulo usa, ele diz, pais, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Ele usa a palavra pais aqui, tendo em mente pai e mãe. Então, pai e mãe, preciso entender, Deus me deu filhos, e por causa de eu ser uma pessoa que quero seguir a Jesus, eu vou assumir realmente quem tem responsabilidade sobre eles maior, não é a igreja. O Morumbi Kids é muito bom, eu posso usar 1h30 por semana, mas o tempo que eu tenho com eles, eu preciso investir neles, tratando como filhos, disciplinando, pondo limites, não sendo crítico, não querendo favoritismo, mas pensando, Deus,
Como é que eu vou educar essa criança no teu caminho? Isso tem a ver com pai e mãe, juntos com Deus. E pai e mãe, junto com os filhos. Mas tem uma coisa ainda, meus queridos, mais detalhado, que é um detalhe muito pequeno. Eu disse há pouco, então, quando Paulo diz, filhos obedeçam sempre aos seus pais, ele usa uma palavra. No versículo 21 ele diz, pais. É outra palavra. E aqui a palavra literalmente é pais, homem da casa. A carta aos Hebreus. O autor usa a mesma palavra se referindo aos dois. Mas nessa carta aqui, Paulo chama a atenção dos pais, do pai. Sabe por quê? Porque era o pai que tinha o poder em casa. Era o pai que podia rejeitar o filho, não rejeitar. Então tem um lado que cabe a mim, você, eu o homem da casa, você o homem da casa, de você poder assumir para você. A responsabilidade começa comigo. A questão da coerência, a questão de refletir Deus, a questão de investir tempo, a questão de aguentar a cara feia do filho quando ele fala não. E quantas vezes a gente falha? Quantas vezes eu também falhei com os meus? Mas isso não me impede de entender que, para mim, como pai, Deus me deu uma responsabilidade profunda. Eu preciso assumir o cuidado com os meus filhos. Por outro lado, aqui tem algumas mães, ou viúvas, ou divorciadas. Você pode estar perguntando, eu não tenho marido. É delicado isso. Mas isso não cria para os seus filhos deles serem handicap. Você não pode ser pai e mãe ao mesmo tempo. Haja como mãe, mas lembre, você é a dona da casa. É você que estabelece os limites. É você que diz, na minha casa isso pode, na minha casa isso não pode. Por outro lado, encoraje seus filhos a terem um ambiente, eles vão encontrar outros homens que podem influenciá-los também. Mas o ponto principal que eu queria acentuar aqui, quando Paulo diz, não desanimem seus filhos. Não os irritem. Mas aí então, para que eu creio? Para que eu crio filhos? Quero sugerir 3 razões. A primeira delas, eu posso falhar. Como eu falei na minha casa muitas vezes, como vocês falam, como nós falhamos. Mas, em última análise, o meu desejo de não irritá-los é porque eu quero também que eles cresçam, tendo a esperança deles em Deus. Em última análise, você pode falhar. Mas, por outro lado, se eu os crio no caminho do Senhor, o meu desejo é apontar Deus para sempre na vida deles. Em última análise, é por causa de Deus. E quando eu vou fazer por causa de Deus, filhos, algumas vezes eu vou falhar. Algumas vezes eu vou perder a paciência, algumas vezes eu vou gritar com você, mas isso não tira de mim a minha responsabilidade como pai. Eu quero acertar. Me perdoe pelo que eu errei, mas eu quero que você tenha esperança em Deus. A maior herança que você e eu deixamos para um filho não é uma casa na praia, uma casa nas montanhas, não é dinheiro no banco, mas eles poderem olhar. Quando eu estou com problemas, a minha esperança está em Deus. Outra coisa. Para que criamos os filhos? Para que eles confiem também em Deus. Eu vou contar uma ilustração que eu já contei algumas vezes atrás, pedi permissão para a família envolvida. Eles me deram, eu vou repetir. Alguém aqui da igreja, muito querido, casal muito aqui, há muito tempo na igreja. Já foram muito ricos, eram muito ricos na época. Mas questão dos negócios, deu problemas, perderam uma crise, passaram, perderam muita coisa, perderam quase tudo. E um dia eu fui lá visitá-los, levar alguma ajuda. E sentei, ia levá-los para comer fora. Não, pastor, a gente fez uma comidinha para o senhor. Eu pensei, fez carne de sol com manteiga na garrafa? Não. Mas um almoço tão gostoso, tinha até carnes, verdura. Mas começamos a conversar. Eles me contaram algo que tinha acontecido poucos dias atrás. Eles estavam sem nenhum dinheiro na carteira, não tinham nada. Agora, pensando na história,
Se você entrasse na casa deles, onde eles estavam, uma coisa, como é que pode? Isso, claro, pastor, a gente não tinha nada, a gente tinha algumas moedas, que era o dinheiro da passagem para minha filha ir trabalhar. Era o que nós tínhamos na noite anterior. E na manhã seguinte veio, a mãe levantou, o pai também, colocou as moedas na mão da filha e falou, filha, isso é o dinheiro do ônibus. Levaram a criança até, a menina até a porta do condomínio, era um condomínio muito chique aqui em São Paulo. Ela ia de ônibus trabalhar. Quando ela voltou para casa, a mãe voltou para casa, tinha uma cesta de pão, com 2 roscas de pão, na porta da casa. Ela abriu, quando olhou, as roscas que eu mais gosto. E ela, como é que aconteceu? Ela viu o papel da padaria, que eles compravam pão de vez em quando. A mãe ficou impressionada, agradeceu a Deus, mas ligou para a padaria, ligou para a dona da padaria e falou, olha, tem aqui 2 roscas na minha porta, veio da sua padaria, foi você, a moça falou, eu mandei para você, porque eu sei que é as roscas que você mais gosta. Aquela mulher nunca soube, a dona da padaria nunca soube a situação que aquela família estava passando. Quem fez isso? Deus. Aqueles filhos cresceram, sabendo que o dinheiro que eles tinham passou, mas a intervenção de Deus continuava. Filhos, eu posso errar. Eu posso muitas vezes criar favoritismo, eu tenho que acertar, eu posso não ter palavras doces muitas vezes. Mas tem uma coisa que você e eu podemos deixar para eles. Esperança em Deus. E a confiança em Deus. Porque o que eu ensino passa. Mas o que Deus é, não passa. Eu queria terminar, o tempo está acabando. Algumas sugestões. Talvez alguns de vocês aqui cresceram numa casa em que não havia esse clima de afetividade, de amor, de afirmação, de encorajamento. Mas havia muito mais criticismo, cobrança, comparação. Isso faz falta hoje. Mas o que é que eu faço com isso? Eu creio que 2 coisas precisamos fazer. Talvez seus pais não tiveram a chance de compreender o que você compreende hoje. Talvez não fizeram por mal, não fizeram porque não sabiam fazer como fazer direito. Alguns fizeram porque queriam fazer errado também. Mas você não tinha controle sobre isso. O que é que eu faço? 2 coisas. Eu preciso perdoá-los. Eu preciso dizer, Deus, está doendo em mim. Me magoou, me machucou. Isso até hoje me afeta. Até hoje eu sinto falta de um abraço. Eu estou carente disso, de uma afirmação. E parece que eu vivo para receber a afirmação dos outros. Eu curo isto. Ou Deus me cura. Quando eu admito, eu tenho raiva. Estou frustrado. Mas eu quero perdoar meus pais. Capacite-me para perdoar. E outra coisa, aprender a viver sem aquilo que você não tem. Não dá para ressuscitar seus pais e fazer eles falarem para você, filho, eu te amo. Não dá. Mas por outro lado, na prisão, Paulo disse, posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso dizer, Senhor Jesus, eu não tive o pai ou a mãe que eu queria, mas eu tenho o Senhor. O Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor mandou Jesus para morrer por mim na cruz. É disso que eu preciso. Eu posso aprender a viver sem o que eu não tenho, mas dependendo do Senhor cada dia. Quando a dor volta, quando a dor bate, eu dizer, está doendo, Senhor, mas é no Senhor que eu tenho aquilo que eu preciso. Outra coisa, talvez eu preciso de você e eu preciso perguntar, eu sou o pai, eu tenho sido aquele pai que costuma irritar os filhos. Você sabe, eu sei, onde muitas vezes irritamos. Talvez eu precise chegar junto do filho e falar, filho, eu tenho sido muito exigente de você.
Ou eu tenho exigido de você coisas que você não consegue fazer? Eu quero pedir perdão para você. Eu quero dizer que eu tinha boas intenções, mas a forma como eu estou exercendo as minhas boas intenções, elas não chegam na sua alma. Me perdoe. Mas também você pode ir embora daqui hoje com um tremendo sentimento de culpa. Eu não sou o pai ou a mãe que eu devia ser. Eu irritei, eu provoquei a ira. Não é assim que Deus quer que você e eu vivamos. Deus quer curar isso em mim e em você. Como? Quando eu digo, errei perante o Senhor, mas também eu digo, Deus, eu estou assumindo o papel que é meu. Eu estou assumindo a coragem de dizer não quando é não, sim quando é sim. E poder afirmar, e se eu não sei afirmar, o meu filho, isso vai me ajudar. Mas aquilo que eu falhei, obrigado, porque na cruz também, essa falha o Senhor lidou. E eu posso começar hoje uma nova vida. Um novo pai, uma nova mãe. As coisas não mudam hoje. Seu filho não vai dizer, puxa, meu pai mudou. Não, é um processo. Mas ele começa quando eu assumo Deus. Eu falei até hoje. Eu fui leniente, eu fui passivo. Mas na tua dependência, eu quero recomeçar. Ainda é tempo. Queria convidar você para orar agora. Eu creio que é um tempinho para pensar naquelas 3 coisas que eu disse. Talvez haja um pai ou uma mãe que precisa ser perdoado. Traga isso para Deus agora. Por mais delicado que seja, é um dia de recomeço. Talvez haja um filho ou uma filha para quem você precisa admitir, eu não tenho sido como Deus gostaria. Eu tenho sido crítico, tenho comparado você com outro ou com outra, mas eu quero mudar. Eu estou dizendo para você, filho ou filha, não estou dizendo que vou mudar daqui para amanhã, mas eu estou na dependência de Deus, buscando essa mudança. Mas a última coisa é o dia de dizer, Deus, estou aqui como pai, como mãe. Me dirija. Pai, estou aqui como filho. Não estou sabendo honrar os meus pais. Me dirija. Como fazer? E quando a Bíblia diz que Deus responde a nossa oração quando oramos segundo a vontade dEle, uma oração assim, Deus quer, Ele responde. Ó Deus, obrigado, porque Tu és um modelo. O Senhor nos confronta, o Senhor aguenta a nossa ira. Mas o Senhor não nos trata provocando a ira. O Senhor nos ama. O Senhor nos dá a palavra de afirmação, dizendo que nos ama, mas eu também confronto o meu coração quando eu estou errado. Obrigado, porque Tu és o Pai. E dá-nos a graça de refletir isso para os filhos. De modo que a nossa maior herança na vida deles sejam eles terem aprendido conosco, ter a esperança em Ti e confiar em Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém.